Estamos de volta com o programa TV Monteiro, dessa vez em homenagem ao aniversário de 42 anos da instituição. Portanto, com a presença da professora Vera Tenório, diretora pedagógica e geral da Escola Monteiro Lobato, que veio conversar um pouco sobre a história da Escola Monteiro Lobato. Professora Vera, o que motivou a criação, a fundação da Escola Monteiro Lobato? Bem, boa tarde, telespectadores. É com muito prazer que nos encontramos aqui para que hoje nós possamos juntos, nós todos, comemorarmos, na reflexão que queremos fazer, a criação da Monteiro Lobato. A grande motivação não deixa de ser um espírito empreendedor que todas nós tínhamos como educadoras e que naquele momento, coincidentemente, três de nós, Maria das Graças, Ana, Vera, nós tivemos uma experiência no Rio de Janeiro, uma escola que tinha toda a formação da educação para a teoria psicogenética de Jean Piaget e juntando essas duas oportunidades, uma do desejo de criar um espaço onde nós pudéssemos construir uma possibilidade de educação. Nós sonhávamos ter toda uma vivência com jovens e crianças e a outra possibilidade que veio exatamente completar foi termos experiências neste mesmo espaço. Havia um sonho, que era conhecer a teoria de Piaget. Este sonho deixava claro para nós que as fundamentações básicas, a partir das quais ele orientava a sua abordagem pedagógica, coincidia com as nossas crenças. Eu diria que nossas crenças como pessoas educadas por pais que tinham clareza da formação que queriam transmitir e que tinham um compromisso com os outros, que acreditavam que valia a pena desenvolver vivências com coletividades, nos deu a oportunidade de abrir esse espaço que nós chamamos Escola Monteiro Lobato. Então, a grande motivação foi o sonho de fazer um projeto para educar gerações. E qual é a concepção de educação da Monteiro Lobato? Bem, a Monteiro Lobato, como eu falava anteriormente, qual a crença que nos levou? A primeira crença, Ivana, é a crença de que vale a pena educar gerações. Nessa perspectiva, o que nos deu suporte foi a compreensão da teoria psicogenética de Jean Piaget, de que o ser humano não nasce pronto. O ser humano, ele traz todas as condições históricas, que ele pertence a o que o Piaget chama de filogenia, que é essa visão da história da humanidade, mas que ele fala que o sujeito, primeiro, a construção é do sujeito, esse sujeito só é educado se ele tiver possibilidade de interagir, de trocar, de compartilhar, de cooperar com outros sujeitos que sejam mais experientes e que tenham vivências já educativas. Então, vale a pena a gente conhecer a primeira turminha que constituiu a Monteiro Lobato, deixando claro para os senhores quem foram nossos primeiros clientes. Então, nós temos aí a imagem da primeira turma e quem está aí com essa turminha. Nós tínhamos, todos eles estão hoje em torno de 43, 44 anos, que a escola está completando 42 anos, e quem estava nesse momento como a diretora da Escola Monteiro Lobato era Maria do Socorro, uma das nossas irmãs, Bernardes, e Maria das Graças Câmara, que ainda hoje trabalha com todos os adolescentes na escola. Então, esta foto representa o primeiro grupo, que foi constituído de 20 alunos inicialmente, e quem partilhou, quem chegou para nos procurar, eram pessoas que tinham um nível de compreensão de abordagem de educação e que também circulavam nas relações de amizade e conhecimento de todos nós. Sabemos que educar, desenvolver a inteligência, ensinar a pensar, esse é um pressuposto básico da Monteiro Lobato. Como a escola pode contribuir nesse sentido? Bem, para iniciar essa fala, que a gente ampliar que abordagem a gente vai, a partir da qual a gente vai construir, eu gostaria de os senhores conhecerem a terceira turma da Monteiro Lobato, deixando claro que primeiro princípio do ponto de visão educativa é que professor, como está ali a professora Goretti, é referência das crianças. Na verdade, não existe desenvolvimento, não existe educação
se não for dada à criança a oportunidade de conviver com pessoas que conhecem, que têm mais experiência e que passam a ser uma, querendo ou não, não deixa de passa a ser uma referência, mas que eu diria, no primeiro momento, eu queria tratar essa referência, começa pela imitação. Então, nós, professores ou pais, somos responsáveis pelas gerações que partilham conosco o desenvolvimento delas mesmas, porque nós seremos as matrizes a partir da qual eles podem se espelhar. E esse se espelhar em que sentido? Não é copiar, não é uma experiência inerte. Na verdade, a criança descobre pela relação do educador com a criança, ou a relação entre o grupo de iguais, crianças, que vai dar toda essa possibilidade de desenvolvimento. Então, nessa perspectiva, a primeira visão nossa seria: todo ser humano não nasce pronto, ele é construído. E ele é construído a partir das relações interacionistas do meio ambiente onde ele vive, da cultura, com as relações afetivas de quem os educa. Isso é um pressuposto que não podemos perder de vista, uma vez que é mais simples, e hoje a gente está encontrando isso já nesse momento histórico, falarmos que a criança nasce pronta, que é um inato. O que a criança traz, ela traz uma biologia, ela traz uma história da espécie humana, mas o projeto original de cada ser humano, que vem nessa história, vai ser desenvolvido neste contexto: pais, cultura ou experiências escolares. Então, como é que a gente possibilita isso? Primeiro, que o professor, o educador que faz a Monteiro Lobato, tem de ter conhecimento da visão epistemológica de Jean Piaget. Puxando a primeiro princípio, que tudo é movimento, tudo é ação, e que isso para a escola é vida. Nós não podemos desenvolver uma criança se não já buscar no olhar desta criança as experiências que vão desenvolver sua curiosidade. E eu diria que é um princípio piagetiano, as descobertas e as invenções. Primeiro a criança descobre é experimentar, manipular, usar. Em seguida ela inventa, porque a invenção, para você inventar, que é um processo interno, é necessário que você tenha vivido muitas experiências, que você tenha, com os seus pares, com os iguais, construído possibilidades, trabalhado projetos diferenciados, mas principalmente isso que vocês viram anteriormente das crianças olhando essa tartaruga. Uma professora que passa o desejo, que gere a curiosidade. Olha a expressão dessa criança que olha essa tartaruga. A surpresa, a expectativa de encontrar algo novo. Essa semente que a gente coloca de 0 a 3 anos, ela é determinante para construir outras possibilidades para o futuro da aprendizagem. E em meio a todas essas demandas, a tudo isso que se faz necessário para o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da criança, qual é o lugar do afeto? Antes de falar exatamente do afeto, eu gostaria de situar nessas imagens que os senhores vão daqui a pouco encontrar, que o afeto é como se fosse a condição primeira de se construir seres humanos. A gente traz um corpo, a gente traz uma biologia, a gente traz um DNA, mas toda essa possibilidade de desenvolvimento só vai acontecer a partir do toque. Quer dizer, o toque, o abraço, o olhar, a palavra, a expressão, é que vai dar para essa criança que abre os olhos para o mundo o desejo de tornar-se ativa, tornar-se um sujeito de ação, um sujeito de movimento. Então, a perspectiva que nós temos de acreditar que sem afeto não pode ter um desenvolvimento cognitivo saudável é uma condição primeira. Uma educação onde só tem a condição, a lógica das ações, a lógica cobrada para que seja sequenciado resoluções de problemas, mas que não haja uma emoção, não haja um envolvimento de quem está fazendo. Esse envolvimento vem primeiro pela própria disponibilidade de jogar-se na experiência com as crianças. Nós somos seres de linguagem.
E é a linguagem que determina e define o desenvolvimento dos seres humanos. Por exemplo, uma informação importante. Até 1 ano e meio a criança não tem uma linguagem ainda completa. Mas ela começa muito cedo, que a linguagem não é inata. A linguagem é uma aquisição cultural com a condição biológica. Porque se a criança, nós temos a experiência das crianças lobos, que foram encontradas e não desenvolve a linguagem. A linguagem só desenvolve se alguém interage com você, falando do seu fazer, trocando experiências e nessa experiência de troca e interação, a linguagem, que já tem uma possibilidade biológica, passa a ter este elemento novo que é chamado simbólico. Então a gente fala de mundo simbólico a partir de 1 ano e meio. Que quando a gente fala, a criança começa a falar a partir de 1 ano e meio. Tem crianças que falam com 1 ano, tem crianças que falam com 10 meses, palavras. Então a linguagem começa pelo balbucio, pela gargalhada, pela imitação. Então, pela significação que o outro dá. Então, o que Ivana está colocando aqui é determinante que um educador consiga ser o autor das significações do fazer da criança. A criança pode brincar, mas ninguém diz uma palavra. Ninguém modifica a emoção, nem transfere as significações, sejam positivas, sejam de que ela refaça a experiência, ela não desenvolverá. Essa imagem que os senhores estão vendo aí é uma imagem bem significativa da brincadeira de crianças pequenas. As crianças brincam de boneca e elas também podem ser personagens em que as outras crianças vão brincar. Então, nós temos aí uma representação que faz parte da história da humanidade, que é a casinha, a brincadeira da casinha, a brincadeira do papai e da mamãe, a brincadeira de brincar com o neném. Então, isso aí representa o que a gente chama de mundo simbólico, porque nada mais é que uma dramatização, uma representação do que a criança já incorporou de linguagens e de vivências que se traduzem nessa experiência de brincadeiras. A socialização é um processo de interação e de intersubjetividade que leva a criança do berço ao universo. Como a escola contribui no desenvolvimento dessas habilidades socializadoras entre as crianças? Bem, pensar em educação escolar, a gente pensa que é um espaço onde vai, querendo ou não, construir possibilidades de desenvolvimento pessoal, mas também aquisições de ferramentas e habilidades para interagir, para trocar, para partilhar, para cooperar. Como eu dizia inicialmente, a Monteiro Lobato tem todo um projeto educativo onde pretende sempre desenvolver o pensamento, e a gente fala em desenvolver a inteligência. Inteligência não é pensamento. Há uma imbricação aí, inteligência e pensamento. Mas quando a gente fala do pensamento, são todas as representações que o sujeito construiu pela experiência. E a inteligência é uma capacidade de resolver problema. Então, se a gente conseguir educar uma geração que ela saiba resolver seus desafios, que ela saiba se sair de situações que pode ser que a deixem embaraçadas, nós estamos contribuindo, estamos testemunhando a capacidade do desenvolvimento da inteligência. Para Piaget, a inteligência ela é uma condição que exige, para que seja construída com flexibilidade, com capacidade de resolver problemas, que o educador, pensando pais, cultura, professores, tenha toda também uma condição de pensamento flexível. Porque ele fala que a inteligência tem uma condição a estrutura da inteligência, ela remete à estrutura matemática. Ela não é linear, ela exige flexibilidade, exige comparação, analogias, para que o cérebro desta criança se desenvolva numa perspectiva de uma visão muito mais de totalidade do que de apenas ver fragmentos. Ainda me referiria, para chegar à socialização, que são essas condições do pensamento simbólico, da linguagem, da condição de desenvolvimento psicomotor das crianças pequenas, daqui a pouco chegaremos nos maiores, estas vivências onde essas possibilidades acontecem, que de alguma forma
vai revelar movimento e vida. Vocês já estão vendo ainda quando eu falei jogo simbólico, é uma atividade de aniversário de boneca, que é feita na educação infantil, que também acontece no primeiro grau menor no início, e que as crianças estão aí vivendo a situação como se fossem nós adultos, comemorando uma festividade com os pares também das nossas faixas etárias. Então, sem este mundo simbólico, que eu gostaria de parar um pouquinho e dizer, esta sociedade de hoje, ela está centrada em pouca linguagem. As pessoas falam pouco, mas estão digitando muito. Estão muito mais centradas na relação individual do que na relação de pares. Porque quando você fala para uma criança que é necessário ela trocar um material com um amigo, construir um jogo com ele, a gente está possibilitando essa criança a desenvolver uma inteligência com mais flexibilidade. Então, hoje, há uma preocupação de que as condições simbólicas de desenvolvimento estejam sendo esvaziadas, porque ninguém conta histórias, ninguém fala de mitos, nem os pais. Eu tenho conversado muitas vezes com pais, não são só do ambiente escolar. Muitas vezes eu tenho a oportunidade de precisar de um táxi e o motorista fazer uma menção sobre um filho e pergunto para ele: o senhor conversa com seus filhos? Nunca. Então, é saudável e fundamental, e eu diria uma obrigação, que nós, pais, nós, educadores, façamos da experiência da criança uma oportunidade da gente descrever o que ela faz, da gente explicitar a riqueza do que ela vai construindo. E essa linguagem que você traz para a ação que ela realiza é que vai fazer uma interação de uma construção de um mundo rico em linguagem e simbolismos. Saindo do simbólico, a gente entra na socialização. A socialização é uma condição sine qua non do ser humano. A priori, todo ser humano é um ser capaz de socializar-se. Não haverá socialização se não for dada oportunidade de interação com os outros. Hoje é muito falado, e é uma preocupação grande, que a gente não pode esquecer, que a cultura determina a educação. Claro, crenças, valores, costumes, eles estão sendo vivenciados por todos nós, e a criança vai seguindo a trajetória dos adultos com que ela vive, incorporando a cultura de quê? Dos hábitos de casa, o hábito de acordar, de sentar a uma mesa, de cuidar do corpo, de guardar suas coisas. Em seguida vem as atitudes com relação ao outro, que aí fica imbricado o afeto através da linguagem, do toque e da parceria. A criança necessita disso. Então a socialização ela não acontece como processo pronto. Ela vai até a vida adulta. Só que de 0 a 3 anos, ela só será explicitada se quem cuida da criança, quem educa a criança, tiver uma disponibilidade, um gostar e querer estabelecer vínculos. Então, a socialização na Monteiro Lobato, como é que a gente constrói as habilidades? As habilidades da educação infantil são construídas nas relações espontâneas. Você pega uma criança de 1 ano de idade, ela não vai interagir com o outro, trocando e falando. Pelo contrário, a tendência é pegar todas as peças do jogo e trazer para si própria. Então, não é saudável um pai tomar da criança um objeto e forçá-la a dar para outro. Mas ele vai conseguir que ela tenha este movimento de partilhar, de trocar, de emprestar, se ele, como exemplo, também tiver este comportamento, estas atitudes de socialização. Então, eu me referiria ainda que na Monteiro Lobato, para que a gente alcance esse nível que queremos de socialização, não para na educação infantil. No primeiro grau, primeiro ano, segundo, preservamos as brincadeiras de boneca, as brincadeiras com diferentes brinquedos que eles trazem, e principalmente eles já precisam mais do outro. Quando chega na adolescência, modifica, a socialização é ampliada e nós já temos um trabalho que aprofunde
e dessignificação do valor do lugar do outro, através das atividades de uma disciplina que a gente põe o nome de relações humanas. Quer dizer, é um espaço onde uma vez por semana eles têm, cada turma, atividades interativas com temáticas que já dê significação de ações e movimento com o outro. Nós temos alguns vídeos para mostrar para os senhores que dão conta de mostrar um pouco dessas atividades de socialização entre as crianças, com elas mesmas, familiares. Vamos assistir. Nesse vídeo aí, observem que, ao mesmo tempo que é um jogo simbólico, todos interagem e brincam já num processo de socialização. Observe que eles têm cuidado com o espaço que vão andar, o lugar do outro, como trocar os brinquedos, como estar conversando sobre o que estão fazendo. Isso já é expressão de uma vivência de socialização. E a grande riqueza é que ela vem casada com a vivência cultural, que é um cultural mesmo, nossa, que é a vida dos índios. E que a criança pequena, quando vivencia isso, ela não está vivenciando como eu estou falando. Ela se sente índio. Ela imita o índio. Ela passa a viver as expressões que eles revelam. Vamos a outro vídeo. Nesse vídeo aí, é uma homenagem aos avós, que é outra oportunidade de expressa socialização e afeto. Quer dizer, nós temos vários pais, avós, mães, que vão à escola partilhar de jogos e provocar brincadeiras com as crianças. Então, essa significação da importância da família na escola e a escola aplaudir e dar significação para essa avó, para os pais que estejam vivenciando, isso gera uma socialização. Olha, contato corporal, como eles tiveram aí, um abraçar o outro. Ele já tem toda uma aprendizagem de como estar com o outro e respeitar o lugar do outro. Temos mais um vídeo interessante, professora Vera. Vamos assisti-lo. Bem, o que vocês estão vendo nesse momento, eu gostaria de remeter à importância do afeto, do contato, né, da vivência com a mamãe, que esse momento aí é um momento em que as crianças estão comemorando o Dia da Mamãe. E, de alguma forma, nós sempre fazemos estes momentos serem de muito aconchego, que as mães possam abraçar, rolar, correr, estar junto, e que as crianças, mesmo neste ambiente diferente, elas possam sentir que a mãe é delas. Daí porque as mães não deixam de olhar, mas também eles não as deixam olhar. Então, vale a pena cada brincadeira dessa, porque o que vai ficar, mais do que a brincadeira, é essa energia que está sendo liberada aí de afeto, de tônus, e que é inesquecível. Essas vivências que as crianças têm são alimentos para a cognição. É uma aprendizagem corporal, é uma aprendizagem de espaço, mas principalmente uma aprendizagem de afeto. Vejam que entra a imitação que elas estão fazendo, entra o movimento, onde as crianças vão tentar, imediatamente que a mãe faz, fazer também. As mães rolarem, brincar de andar de 4, propicia as crianças querem fazer melhor. Porque, como eu dizia no começo, cada educador, seja mamãe, seja professor, seja o papai, é uma referência que vai determinar para a criança. O que é que a criança mais olha para a gente? A criança olha olho no olho. Essa atividade é feita com malabarismo, e as mães aceitaram ter essas experiências, e os senhores veem como o registro é insubstituível. E a criança também está registrando na emoção. Nesse momento, também eu diria, e como fica o lugar dos pais? Tem um dito muito para os pais que a figura do pai é uma figura... Quero falar aqui que eu estou muito emocionado e agradeço a Escola Monteiro Lobato. Desde quando eu era pequeno, estudei aqui, minha filha estuda aqui. E parabenizar essa escola que é excepcional, que trata a relação de pais e filhos
muito bem. Dando parabéns e muito obrigado por esse momento na minha vida. Bem, obrigado porque ele já deixou claro, né, que como pai é importante. Pai é uma figura diferente da mãe. Os filhos precisam do papai para olhar para o mundo. Me sinto profundamente agradecido. E essa filha que eu tenho, eu amo muito e adorei o dia de hoje. Parabéns, papai. Queria agradecer a escola, mais um dia especial, a escola que moldou meu caráter e agora está moldando da minha filha. Só tenho a agradecer a Monteiro Lobato, muito orgulhoso por essa escola. Aí os senhores veem a riqueza que os pais podem trazer para a experiência das crianças. Eu queria só agradecer à Escola Monteiro Lobato por esta homenagem maravilhosa. Realmente foi muito interessante e muito gratificante. E para as crianças, à medida que eles veem os pais nesses jogos que eles têm de fazer... Eu quero agradecer à escola por esse momento maravilhoso que ela proporcionou com essa brincadeira com nossos filhos. E parabenizar a escola e agradecer também por esse momento. Obrigado. Eles são desafiados a fazer igual o papai. Então, encerrando essas homenagens, sempre as crianças fazem uma apresentação de um canto, ou poesia, ou música, para que fique registrado a significação de estarem todos juntos. Agradecer à Escola Monteiro Lobato por essa iniciativa do Dia dos Pais, que para nós é gratificante e seja para a gente esse momento muito feliz com as crianças, essa vamos dizer, a união entre os pais, a escola em si, deixa-nos muito gratificado. Esse momento muito feliz e que eu espero que o pessoal tenha gostado bastante. Parabéns mais uma vez a todos os pais e à escola por essa iniciativa. Agora, outra vivência que nós temos na escola, a gente sai da escola, nós temos na escola um espaço muito rico com a educação artística. Nós damos muito valor a todas as vivências de artes e as crianças estão visitando uma exposição que os senhores estão vendo aí. Essa exposição foi chamada Reencontro. Várias turmas foram vivenciar com o próprio autor da exposição e todos os colegas esta vivência. O registro que fica para eles é que a arte em si, ela aparece em diferentes ambientes. Se na escola eles constroem, eles trabalham com parte de pinturas, de trabalhar com argila, ou trabalhar com diferentes materiais para criar e reinventar possibilidades, aí eles já encontraram um ambiente, conversaram com próprios autores desta exposição. A riqueza que foi essa exposição, com essa imagem das aves, eles perguntaram muito e voltaram surpresos. Professora Vera, eu vou lhe fazer um questionamento agora, que tenho certeza que muitos telespectadores têm essa curiosidade. Vocês foram muito criteriosos na escolha do nome da escola, né, do patrono, Monteiro Lobato. Por que escolheram o autor Monteiro Lobato como nome da escola? Bem, quando nos encontramos aqui em Maceió, as irmãs, para planejar o início da Monteiro Lobato, nós tínhamos um cunhado muito querido, Carlos Geraldo Damaso, criativo, teatrólogo, flexível, de um imaginário riquíssimo, e quando ele sentou conosco, trouxe a coleção Monteiro Lobato. Então, com aquela experiência de vivenciar todo um discurso de quem já tinha lido todo Monteiro Lobato, com toda a empolgação, e que mostrou para nós que Monteiro Lobato era um ícone para o Brasil, como para o desenvolvimento das crianças, porque ele foi realmente original quando ele escreveu os livros trabalhando o mundo simbólico das gerações. Só que ele casou muito bem o mundo simbólico com a cultura onde ele vivia. Então a gente tem toda aquela história do sítio do Pica-Pau Amarelo,
A gente tem os personagens que ele aliou, cada personagem à construção de um conhecimento. Emília, a matemática da Emília. Visconde, talentoso para a criatividade. Né? A gente tem o Rabicó, o porquinho esperto, Narizinho. Então, quando discutimos isso, a conclusão, até porque Monteiro Lobato dizia, um país não se faz sem livros, sem leitura. Então, isso é um princípio nosso. Ivana, fale a frase que ele disse. Um país se faz com homens e livros. Então, essa afirmação, na mesma hora, nos fez decidir que a escola seria Escola Monteiro Lobato, mas a matriz que estaria como sendo responsável por esta escola seria o Centro de Estudos Psicopedagógicos. Por quê? Porque a gente não imagina uma escola ser um estudo continuado, sem a formação de professores que queiram estar informados, conhecendo o desenvolvimento dos seus alunos, acompanhando as mudanças e desafios metodológicos. Envolvidos e continuamente se retroalimentando, né? Exatamente. E, querendo ou não, eu acredito, posso dizer sem medo que a maioria dos nossos colaboradores já expressam esse sentimento. As crianças chegam do vigilante ao meu lugar, que eu digo sempre, nós trabalhamos com a clareza de que a família é a matriz do desenvolvimento, que a escola tem um princípio também fundamental que é hierárquico. Nós não trabalhamos com a visão de que criança é igual ao adulto, mas que a criança vai encontrar um ambiente de pessoas que já têm história, têm experiência, têm conhecimento. A partir dessa interação ela vai construir o seu. E o que é significativo, também a gente tem por lá, é que as crianças lidem, partilhem, convivam com todos os colaboradores sem diferença de relação. Enfim, professora Vera, passados 42 anos, o que se mantém como princípios orientadores para a formação dessa geração de 2018? Bem, aí eu vou conversar com vocês hoje, 16 de agosto de 2018, nós teremos um evento significativo na escola, preparado pelos alunos, para que a gente comemore esta data. É importante que não deixar claro que é uma celebração. 42 anos, numa cultura como a nossa, deste Brasil, é um desafio. É a gente aplaudir tantas pessoas ainda aceitarem essa visão de mundo que a Monteiro Lobato constrói e pretende educar. Eu diria que continuamos priorizando um princípio, educar para humanizar. Mais do que nunca, agora no século XXI, teremos de tratar isso constantemente, Ivana. Porque a gente vai ter um século de superpopulação, um século onde, neste momento, inclusive nós brasileiros, estamos vivendo uma experiência de vulnerabilidade e necessitamos muito de construir pessoas que aprendam a pensar. É nossa meta maior, que os alunos, as crianças que chegam na escola, terminem o ensino médio com autonomia, criticidade, capacidade de pensar, que gostem de viver e conviver com os outros. É um princípio que vem desde 1976. Esse princípio continua como sendo matriz. Outro princípio é a relação que tem de ter com o outro quando você vai ter um desafio na cultura, na relação da competição. Nós temos um momento histórico da competitividade. Na escola nós temos muitos jogos, quem perde, quem ganha, mas todo o nosso trabalho é que seja uma competição de grupos. Temos clareza que quando a gente compete pessoa a pessoa, esvazia o significado do desafio. Você tem de ser desafiado a crescer, você tem de olhar que o outro pode mais ou você pode mais. No entanto, isso vai acontecer se a significação dada for uma vivência e nesta vivência você consiga trocar seus saberes com o outro, trocar suas condições, que inclusive superam muitas vezes, sejam psicomotoras,
sejam de capacidade de resolver desafios matemáticos ou capacidade de ganhar, de ser um bom atleta, só vai ter significação, na nossa perspectiva, se esse ganhar ou perder vier com essa manta de humanização. Vale a pena, então, nesse momento, ressaltar para os senhores que nosso projeto educativo, quando nós iniciamos e continua até hoje, tem outro princípio fundamental: educar pessoas civilizadas e construir o pensamento. Ainda temos, diria ainda, quando eu digo ainda temos, é que muitas pessoas acham que o mundo quebrou e que não tem o que fazer. Pelo contrário, nós temos de colocar como meta a civilização constante, permanente, e a construção do pensamento. Mas só faremos civilizações humanas, de boas relações, de respeito, de parceria, se, inclusive, as condições de sociedade, para a maioria, possibilitar que eles tenham essas experiências. Claro que cada bairro, cada cidade, cada estado vai trazer para as suas vivências as leituras das relações daquelas pessoas que constituem referência ou de poder no sentido de poder político, ou poder no sentido de ser referência educativa. Então, nós continuamos agora com essa perspectiva, e eu queria ressaltar que a nossa maior alegria este ano, ao comemorar 42 anos, é estarmos fazendo uma cumplicidade com a grande comemoração de 50 anos, 1968 até agora 2018, do ano que diz, inclusive Zueni Ventura, que não acabou. Em 68, nós tivemos o privilégio de começar a Monteiro Lobato num momento em que nós tínhamos o planeta todo, transformações no Ocidente. Começou na França, em 68, com os estudantes exigindo serem protagonistas da história, espalhou-se por todas as cidades francesas, saindo da Universidade de Nanterre, e terminou grandes protestos operários, chegando inclusive a abalar simbolicamente o governo de Gaulle. Então, no rastro das transformações que vão de 68 até 2018, nós surgimos nesse contexto. Então, qual é a nossa alegria? A Monteiro Lobato nasce com o sonho de construir seres pensantes, trazendo para Maceió uma proposta pedagógica diferenciada, que vê a criança, tem uma visão da criança não como uma criança passiva, mas uma criança ativa, uma criança que é sujeito do seu desenvolvimento. E numa época em que a cultura era muito mais forte de acreditar que quem nasce filho de peixe é peixinho, e a gente traz a visão de que não. Contexto cultural, social e afetivo definem e é uma referência para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, hoje nós estamos comemorando esses 42 anos com muita alegria de partilharmos desse contexto de transformação que foi de 68 a 2018. Enfim, para a gente encerrar este momento aqui, deixando claro para os senhores a nossa alegria, o nosso prazer de comemorar nesses 42 anos, eu gostaria de dizer para os senhores que, na verdade, a história da escola nos faz debruçar sobre a história das crianças, nos faz debruçar sobre as vivências com os pais, nos faz debruçar sobre a capacidade, os limites e os grandes desafios que é fazer e construir educadores, e nos faz debruçar sobre o olhar do humano. Então, eu diria que hoje, pensando 16 de agosto, no aniversário da escola, nós estamos apenas referendando uma experiência que continuará por muitos anos. E, com certeza, a grande diferença será marcada pelos desafios da cultura
e os desafios da própria construção dos modos de produção que a sociedade traga para todos nós como educadores. Muito obrigada, professora Vera. Parabéns, pelos 42 anos da Escola Monteiro Lobato. Ficamos muito felizes em ter a oportunidade da senhora estar aqui conosco. Agradecemos aos telespectadores que ficaram conosco até o final e até o próximo programa.